Irmãos, mais uma vez, bem-vindos. Shabbat Shalom. Vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Pedimos, Senhor, por Tua cobertura espiritual nesse momento. Abre as nossas mentes, os nossos corações, para que cada um de nós possamos ouvir, reter, os ensinamentos da Tua Palavra e praticarmos a Tua Torá, que é Espírito e vida para cada um de nós. Nos ilumina nesse momento, nos enche da Tua presença, do Teu amor, do Teu perfume eterno, e queremos nos alegrar muito ouvindo, aprendendo da Tua sabedoria. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos. Amém. Baruch Hashem. Então, nós estamos na terceira parashá do livro de Bereshit, com o nome Lech Lechá, que a princípio eu coloquei ali, vai por ti, mas tem um significado, vocês vão entender um pouquinho melhor o que significa Lech Lechá, né? E o tema de hoje é o fundador na nação hebraica. Então, uma parashá que começa, a Torá, falando da pessoa de Abraham. Então, ele próprio é esse fundador da nação hebraica. Isso envolve os livros de Gênesis 12, 1 a 17 e 27, Isaías, Romanos e demais passagens da Bíblia. Um breve resumo aí da porção de hoje. Hashem chama Avram, ele faz promessas. Avram no Egito, Avram e Ló separam-se. Hashem promete a Avram a terra de Canaã. Guerra de 4 reis contra 5 reis. Ló é levado cativo. Malquitzedek abençoa a Avram. Hashem anima a Avram, ele promete um filho. Hashem entra em aliança com Avram, Sarai e Agar. Nasce Ismael. Hashem muda o nome de Avram. Institui-se a circuncisão. E Hashem muda o nome de Sarai. E pratica-se a circuncisão. Esses são os temas, de toda a porção de hoje. Em Gênesis 11, 31... cita assim: e tomou Terá, que quando eu falo Terá, é o pai de Avram. E tomou Terá Avram seu filho, e a Ló filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Avram, seu filho, e saíram com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e chegaram até Harã. E ficaram ali, e foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. Alguém percebeu algo nessa passagem aqui, nesse versículo 31? Que existia um começo de uma jornada e um fim? E esse começo dessa jornada não foi por Avram? Foi por Tera, pai de Avram? Tera, pai de Avram, ele saiu de um lugar chamado Ur dos Caldeus, com destino a Harã? Não. Ou não? Com destino aonde? Com destino a Canaã. Ele chegou em Canaã? Não. Não chegou em Canaã. Ele parou em Harã, que não é em Canaã, Isso fica atualmente Harã é considerado o sul da Turquia, algo assim. Era dos... Bem, não é em Canaã. Não é em Canaã, não é na terra de Canaã, Harã.
Norte? Norte da Síria, muito bem. Então não foi completada a jornada de Tera. Observe isso daí. É como se o Eterno, isso é um comentário que eu estou fazendo agora, não está escrito na Torá. É como se o Eterno dissesse para Tera, Leh-Lehá. Subentende-se, né? Ligando os pontinhos, é como se o Eterno dissesse para Tera, anda da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que ele não foi. Ele parou no meio do caminho, ele parou em Harã e começou a se envolver com ídolos. Sim ou não? Então, só que como Abraão, ele não foi atingido, ele estava de certa forma envolvido nesse processo, Abraão. Ele também estava, mas ele tinha o coração mais zeloso, mais cuidadoso com as coisas de Hashem, Abraão. Por isso que chamou a atenção o coração de Abraão para Hashem, e daí o Eterno diz para Abraão, Abraão, anda de tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, a questão aqui é que Tera não completa o destino dele. Ele vai, e chegaram a Terra Harã e ficaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Morreu em Harã. Ele não continuou a viagem, né? O que isso nos chama a atenção nos dias de hoje? Digamos, nós temos que estar sempre na nossa mente, no nosso coração, porque acontecem muitos altos e baixos no meio do caminho. O inimigo é muito esperto, nós temos que estar sempre vigilantes, para a gente não parar. Quando o Eterno nos chama, a gente pode dar uma estacionadinha. Não, vou parar aqui só por meia hora, vou pôr o estar ali eletrônico. Então vou parar uma horinha aqui. Essa horinha pode ficar 2 horas, 3, 4, 5, pode ficar um dia, 2, 3, 4, 5, vai ficando. E você acaba pegando o atalho e saindo do propósito que o Eterno tem para você. Se estaciona, se patina. Então, fiquemos, inclusive, tudo que é ensinado aqui, né, é para mim. Primeiro é para mim. Né? É bem séria a coisa. Então, e morreu Tera em Harã. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Tera pegou a versão pela Caldeia, porque lá perdera o filho Harã. Avrão teve 2 irmãos, Naor e Harã. Harã morreu em Ur da Caldeia, onde ainda se vê o seu sepulcro, e deixou um filho Ló e 2 filhas, Sarai e Milca. Muito bem. Avrão desposou Sarai e Naor desposou Milca. Agora, para quem tem dúvida, já que nós estamos falando, Bereshit tem um livro que fala muito de princípios, origens e princípios, né? Então, se alguém tiver dúvida, mas Roche, você está falando de Avrão, Tera, né? O pai de Avrão, eles vêm da onde, esse pessoal aí? Eles eram moabitas, eles eram cananitas, eles eram o quê? Qual que é o princípio deles? Embora o lugar que eles estivessem morando, Ur dos Caldeus, não é a terra de Canaã, né? Nem Harã, não tem nada a ver com Canaã. Mas o Eterno, como sabe, inclusive hoje, o Eterno sabe dessas 7 bilhões, né? No mundo aí, ele sabe a origem de cada um, tintim por tintim. A maior árvore genealógica que existe de toda a humanidade está na mente de Hashem, né? Fabiana, que é especialista em árvore genealógica.
o mestre especialista em árvore genealógica é Hashem, né? O grande mestre, né? Então, da onde que vem Avram e Tera? Agora nós vamos saber, não vai ficar nenhuma dúvida. Então vamos lá. Lucas 3, Tera descende de Shem, filho de Noé. Tera descende de Shem, filho de Noé. Nossa, eu não sabia disso. Pois Tera foi filho de Nacor. Nacor, filho de Serug. Agora eu tirei só as palavrinhas filho de, né? Cada barrinha que tem é filho de, né? Então, Serug, filho de Hagaú, filho de Faleg, depois filho de Eber, filho de Salá, Cainã, Arfaxade, Shem. Olá, Shem. Noé. Mas, e daí antes de Noé, o que vem? Lameque, Metusalém, Enoque, Jarete, Maleleel, Cainã, Enos, Shet e Adão. Pronto, agora não tem mais. Quem foi o pai de Adão? A mãe de Adão? Hashem? Adão tem avô, avó? Ou pai e mãe? Não. Parou ali, por isso que eu parei. Não é filho de Hashem. Então, agora para ninguém tem sombra de dúvida de onde que vem Tera e de onde que vem Avram, né? Origens. Quando Avram nasceu, Noé ainda estava vivo com... Eu fiz questão de compartilhar essa slide com vocês aqui, porque existem os cálculos matemáticos, né, que se faz na Torá, na Bíblia, né? São feitos muitos desses cálculos aí. E às vezes a gente não tem noção, porque no princípio os homens, né, os primeiros que vieram logo em seguida, né, os primeiros homens a habitarem na Terra, depois de Adão, Noé, e Matusalém, etc., viveram muitos anos, né? Depois a faixa etária, né, idades, foi diminuindo, a média de idade foi diminuindo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado foi encurtando o tempo de vida do homem. Então, quando Abraão nasceu, Noé ainda estava vivo com 892 anos. Shem morreu 152 anos depois de Noé. Shem. Tera morreu 75 anos antes de Shem. Abraham morreu 35 anos antes de Shem, com 175 anos. Então, quando Abraham morreu, Shem estava vivo. Então, por exemplo, como Shem foi um filho abençoado de Noé, ele foi um filho abençoado de Noé. Então, ele adquiriu também muita sabedoria. Muitos sábios e rabinos e exegetas da Torá creem, né, que Shem é o próprio Malquitzedek. Só que quando você fala de Malquitzedek na Bíblia, Melquisedeque, né, rei da justiça, fala de uma forma que você fica assim, puxa vida, aqui Shem, ele tem um dia que ele nasceu, um dia que ele morreu. Só que não se refere esse tipo de situação para Malquitzedek. Ele diz que ele não tem princípio de dias e fim de existência. Eu não vou dizer, vamos dizer, ele foi um sacerdote para as nações, em que Hashem revelou como que um sacerdote, para ser sacerdote, ele tem que ter conhecimento de normas, de leis, para ele aplicar e ensinar o sacerdote, para ele aplicar as leis, determinar juízo, justiça, abençoar, ele tem que ter conhecimento de lei. Roxa, o que está querendo dizer?
Eu estou querendo dizer, queridos, não precisa ser muito inteligente para perceber que a Torá, ela já existia antes da fundação do mundo. E compete a Hashem revelar a Torá para quem Ele quiser. Você precisaria pessoas, por exemplo, Abraão, ele foi abençoado só porque o Eterno falou que ele seria abençoado? Não, tinha que ter um sacerdote para abençoar Abraão. Por que Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque, Malquitzedek? Por quê? Porque era uma autoridade sobre Abraão, autoridade espiritual e alguém que podia colocar a mão na cabeça de Abraão e abençoar Abraão. Ele tinha muita autoridade sobre Abraham, Malquitzedek, porque ele era sacerdote para as nações. E ele conhecia a Torá. Desculpe o volume, mas é só para... Ele conhecia a Torá. A Torá foi revelada para Malquitzedek. Queridos, eu respeito quem... Pode ser que alguém não acredite nisso, né? Eu respeito, mas... Eu não fui saber disso agora, há 25 anos atrás, quando eu comecei a ensinar. Fui saber depois, um pouco. Aliás, bem depois. Então, a Torá foi revelada para o povo hebreu através de Moisés, no Monte Sinai, de uma forma mais ampla. Mas ela já tinha sido, por exemplo, Jacó. Jacó foi discípulo, eu creio, de Shem, de Malquitzedek. Por causa não tinha princípio de dias, né? E nem fim de existência. Então, por que tinha no coração de Jacó, tinha essa sede pelas coisas espirituais? Porque ele tinha um mestre, ele tinha um professor, um mestre. O último a morrer foi Eber, 29 anos depois da morte de Shem, com 464 anos. Shem morreu 600 anos, com 600 anos, Shem, e Abraão já tinha morrido há 35 anos. De acordo com cálculos das informações de Gênesis 11, 7 e 33, Shem não apenas alcançou Abraão, como também viveu até a época de Isaac e Jacó. Então, Shem também, como ele foi um filho abençoado, ele também tinha sabedoria. Eu não posso agora, hoje, bater aqui quem sou eu, né? Um mero mortal, pó. Mas pode ser que não seja verdade a questão do que Shem seja Malquitzedek. Pode ser que isso não seja real. Pode ser que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, né? Mas atribui-se a Shem também muita sabedoria. Muita sabedoria para ele se manter no caminho da bênção, e foi abençoado. Por exemplo, para a gente se manter no dia a dia, a gente que conhece a palavra, né? Você vai estudando, já a gente tropeça, a gente peca. Tropeça aqui, fala demais ali, comete uma negligência, algo que você deveria fazer, mas não faz ali. Então, exige muito de nós. Então, a pessoa ela tem que buscar mais sabedoria, ela tem mais diligência, né, para evitar pecar. Shem pode ter enterrado, como a longevidade dos patriarcas foi diminuindo, Shem pode ter enterrado todos os descendentes de Abraão, com exceção de Eber, que teria falecido 29 anos depois de seu bisavô Shem. Então, interessante, eu achei bastante interessante aí para ver a idade, né, a diferença de idade entre eles. Um alcançava o outro bem mais, geração após geração, no caso de Shem, né? Achei muito interessante compartilhar isso com vocês aí.
O princípio do povo hebreu. Gênesis 12:1. E disse Hashem a Avram: anda de tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei, Areca. Então, cuja soma das letras hebraicas é o número 832. Se você pegar todas as letras da palavra Areca, que significa que te mostrarei, dá 832. Na gematria, cada letra hebraica tem significa um número ou vários números, né? Dezenas ou unidades, ou centenas. Então, se você fizer essa soma das letras, dá o total de 832. Então, Eretz Israel, a mesma soma da palavra Eretz Israel, terra de Israel, também dá exatamente 832. Cada letra dessas duas palavras, Eretz Israel, dá 832. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tinha um sode, quando o Eterno disse: anda de tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Anda da tua terra, que é da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele está dizendo, é um sode que tem ali, que se você, muitas coisas na Torá, por exemplo, quando o nosso chamado, quando nós passamos pelas águas do batismo, né, o Eterno nos chama para termos uma função no reino de Deus. Temos um chamado, cada um de nós temos um chamado. A gente não está aqui por acaso. Vocês agora estão aqui, estamos estudando a Torá, né? Mas no dia a dia, cada um tem uma função para ser luz, né? Para ser luz para as nações. Só que no começo, a gente não sabe exatamente qual que é a nossa função. Quando acontece esse momento do nascer de cima, está apaixonado por Yeshua, nasceu de cima, passou pelas águas, tá? Roxo, qual que é a minha função no reino? Mas quando o Eterno disse para você assim, ó, agora você vai sair, vai deixar essa terra, anda dessa tua terra, já tem uma função para você, basta a gente estudar e buscar a presença dele, e vai aparecer, assim como no comecinho aqui, quando o Eterno está falando para Abraão, já está ali o Sode, já está ali a revelação, no destino. Para Abraão, naquele momento, eu não creio que ele sabia para onde ele estava indo. Para a terra que eu te mostrarei. Por quê? Porque isso ia ter validade por causa da fé. Você não duvidar quando o Eterno te chama, e você acreditar e seguir os passos de Hashem. Mas já está ali, no chamado de Hashem, ele já está dizendo para você qual a tua função. A gente que não tem sabedoria para alcançar essas coisas, entendeu? Então, vamos lá. O que significa, na verdade, anda da tua terra? Anda de tua terra, leh-lehá, e da parentela, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. O que significa andar? Sai, vai por ti, anda por ti. Significa assim, vá com você mesmo. Tem um comentário do Rabino Rashi, que diz assim, ó. Rashi, seguindo uma antiga tradição exegética, traduz a frase como jornada para si mesmo. Como assim, Roxo? Pode me explicar melhor jornada para si mesmo? Irmãos, qual que é o princípio da restauração? Nós estamos no mover de Hashem, do Espírito de Hashem, que chama-se restauração das raízes bíblicas e judaicas da fé em Yeshua. Restauração. Qual que é o princípio desse mover do Espírito agora para esses tempos que antecedem a segunda vinda de Yeshua? Restauração.
O que é restauração, irmãos? O que significa restauração? É de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é a visão do você, eu vou fazer tudo, eu vou trabalhar, vou fazer isso, tudo para ter, eu quero ser rico, eu quero ter posses, ter, campanha da prosperidade, virar uma bola de neve, ficar gigante assim, de tanto dinheiro. Não. Isso é anti-restauração, queridos. Não tem antissemitismo? Isso é anti-restauração. É anti-espírito de Hashem. Yeshua disse, a mensagem mais forte de Yeshua que está na Brit Hadashah é: nós temos que ser. Não adianta você falar, você criar ideias, falar, criar ideias, isso, parará. Se você não for aquilo que você está falando, não tem valor. Nós temos que ser. A mensagem do Messias é ser. Se você é aquilo que o Eterno quer que você seja naquele momento, é bênção para a tua vida. Se você tiver o ter, é uma consequência do ser. Se você tiver os caminhos, nos caminhos, no Espírito, se você estiver no Espírito e nos caminhos de Hashem, o Eterno vai acrescentando, à medida que for necessário, as coisas que forem necessárias, Ele vai acrescentando, Ele vai colocando para você aquilo. Já não tem que fazer força, mas nós temos que trabalhar em prol do reino. Então, é uma jornada para dentro de si, para a sua essência. Jornada para si mesmo, mas a gente olhar no espelho, você colocar o espelho inteirinho assim na tua frente, o espelho de cristal que não deforma. Daí você vai começar a enxergar, isso aqui tem uma mancha ali na minha testa, tem uma mancha ali no meu braço. Eu preciso tirar essas manchas. Tem uma ruga ali, preciso tirar aquela ruga. Restauração é de dentro para fora, queridos. Vamos lá. Abraão atravessou o seu passado idólatra por causa... Não vou dizer que Abraão ele foi idólatra, mas ele estava envolvido com seus familiares idólatras. Então, ele estava debaixo do sacerdócio do pai dele. Então ele estava, queira ou não, ele estava envolvido na idolatria por causa da família, do pai dele. Por isso que Tera parou, não continuou, porque se envolveu com idolatria. Mas como o Eterno viu o coração de Abraão, que estava ali sedento e estava de olho no Deus verdadeiro, não queria idolatria, né? O Eterno disse, então agora você vai sair da tua casa, da tua parentela, né? Porque a salvação é individual e nós temos que fazer escolhas. Os problemas que eu tive quando eu nasci de cima com a minha família, queridos, o que eu via, não foi fácil, foram alguns anos ali meio difíceis, bem difíceis. Porque todos da minha família eram espíritas, né? Eu tive que passar por isso, mas foi a escolha que eu fiz. E estou continuando, que o Eterno me dê força para continuar. Amém? Conto sempre com a oração dos irmãos também. Abraão atravessou seu passado idólatra para ser o primeiro a crer no único Deus na terra de Canaã. O primeiro, por isso que eu coloquei o tema, o fundador da nação hebraica. E lembra, eu devo ter falado alguma coisa sobre os nossos pés pisarem, onde os nossos pés pisam, esse lugar é santo. Então, como
O Eterno prometeu uma terra para Abraão. O Eterno prometeu. Ele queria que a terra também fosse abençoada com aqueles que viriam depois, a descendência, os descendentes de Abraão, né? Abençoassem a terra. Porque onde os nossos pés pisarem, esse lugar será santo. Esse lugar, se ele estava numa situação, e se tem um grupo de justos e santos naquele lugar, o Eterno começa a transformar aquele lugar. Essa aqui é a realidade. Existe uma conexão muito forte onde os nossos pés estão pisando. Então, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o nome, serás uma bênção. Esse chamado mudou a história da humanidade. Avram ha-Ivrit. Por que Avram ha-Ivrit? Avram o hebreu. Avram o hebreu. E hebreu significa o quê? Por que o nome hebreu? Já que nós estamos falando de princípios, né? O nome, quando se fala hebreus, hebraico, né? De onde que vem o nome hebreu? Vem de Eber. Ever, que vem de lavor. Aquele que cruza, atravessa para o outro lado. Então, como quem nasce de cima, nós temos que passar pelas águas, cruzar as águas do batismo. Nós temos que atravessar das trevas para a luz, de um velho homem que morre e as águas levam rio abaixo, e atravessar para uma outra margem, que é uma nova criatura. Então aquele que cruza, que atravessa para o outro lado, também significa Ivri, né? Também significa que descende de Eber. Mas onde que está isso na Bíblia, Roxo? Está em Gênesis 11:15. Ever, que descende de Shem. Então, nada é por acaso. Avram não foi chamado uma pessoa qualquer lá da Síria, da Turquia, não. Porque o Eterno sabia a semente. De onde que eles vieram? Eles vieram de uma semente abençoada. Eles não vieram... Quem que foi amaldiçoado por Noa? Canaã? Canaã? Então, não está dizendo que Avram veio de Canaã, mas veio de Shem. Quem foi Shem? O filho abençoado de Noé. Então, nada é por acaso, tudo tem uma origem de bênção. Para começar ali em Avram, os filhos da promessa. Que daí o último da série dos filhos da promessa, quem que é? O Messias. Que vem de Davi, né? Davi vem de quem? De Avram. É perfeito, a Torá ela é perfeita. Nós que às vezes pensamos de uma forma imperfeita, né? Vamos lá, tem que acelerar agora que eu estou estendendo um pouco aqui. Abraão, fundador da nação hebraica, recebeu a missão de abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 17:13, a minha aliança, a circuncisão, estará na vossa carne, será aliança perpétua. Claro, eu não podia deixar de mencionar essa paraxá também sem falar da circuncisão, né? Que não é só pelo fato do Eterno ter estabelecido a circuncisão e pediu para Abraão fazê-lo, ele, né, e quem estivesse com ele, etc. Mas foi um sinal muito forte da aliança que Hashem fez com ele, com Abraão. A circuncisão foi um sinal muito forte da aliança de Hashem com Abraão. Ó, a minha aliança, que é a circuncisão, estará na vossa carne e será aliança perpétua.
que significa isso? Perpétua. Abraão ascendeu aos céus, assim como o Messias? Não. Mas o Messias ascendeu aos céus. Ele que vem de Abraão. Perpétua. Claro. Mas Rocha está querendo dizer que também Abraão foi salvo, assim como nós somos salvos? Alguém tem dúvida aqui que Abraão não foi salvo ou foi salvo? Alguém tem alguma dúvida disso? Claro que. Mas Rocha, Yeshua nem estava ali. Yeshua não tinha vindo ainda. Quanto tempo faz que nós, agora desse momento presente até o período que Yeshua foi sacrificado no madeiro, faz quanto tempo? Na média, né, 2000 anos. Ali em Abraão faz o quê? 1700 anos? Você acha que quem é considerado amigo Abraão, ele tem tem um nomezinho ali na história, que ele era amigo? Peraí, será... Abraão, o Eterno é meu amigo? É meu amigo. Agora, será que o Eterno considera eu amigo dele? Mas o Eterno disse que Abraão era amigo, é amigo dele. Para ser amigo, quando você é amigo, você abre o coração para o amigo, né? Algum de vocês tem dúvida de que Abraão tinha alguma dúvida sobre o Messias? Claro que não. O Eterno devia dar visões para Abraão, coisas fantásticas. O Messias no madeiro, o Messias tanto subindo como voltando no Monte das Oliveiras, os milagres do Messias. Claro que Abraão teve essas visões. E ele foi salvo porque ele creu, né, no sacrifício do Messias, claro. Pela fé. Sem o Messias vir. Mas a fé dele era tão inquestionável, não tinha dúvida, que ele cria piamente naquilo e ele foi salvo. Porque não tem salvação no ser por Yeshua. Não existe. E a palavra não se contradiz. Estará na vossa carne e será aliança perpétua. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Esse versículo aqui eu acho fantástico. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha palavra, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ah, que bom esse versículo de Gênesis 26:5, porque já tinha acontecido a outorga da Torá lá no Monte Sinai. Alguns irmãos estão me olhando meio com o olho assim. Já tinha acontecido a revelação da Torá no Sinai, queridos, ou não? Claro que não. Não existia ainda o povo hebreu. O povo hebreu estava na semente de Abraão. Mas como, hoje então, que ele cumpriu os meus preceitos, a minha palavra, os meus estatutos e as minhas leis, as minhas normas? Como? Por causa de Melquisedeque, que era sacerdote para as nações e sabia a Torá. Baruch Hashem. Então, quem foi o professor de Abraão? Melquisedeque. E que colocava a mão na cabeça dele e abençoava. Por que ele foi bem sucedido? Porque ele era abençoado por Melquisedeque? Então, acho que o Rocha colocou essas palavras ali, né? Podem conferir, Gênesis 26:5 não são palavras minhas, são palavras de Hashem, na Torá, que fala da Torá num tempo muito antes da revelação da Torá no Sinai. Não existia, Moisés estava longe ainda de existir.
Existia na mente de Hashem, Moisés, com certeza. No plano, em todo esse plano maravilhoso, já estava tudo, o anteprojeto estava prontinho. Estudo preliminar, anteprojeto, estava tudo prontinho. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Baruch Hashem. Quem poderia abençoar Abraão com esta bênção? Sempre precisa alguém, por exemplo, esse trabalho, esse ministério, né? Eu podia chegar assim, Eterno, eis-me aqui, né? Eu quero te servir, eis-me aqui, então eu vou fazer assim, ó. Eu me abençoo como ancião dessa congregação. Isso não existe. Eu não tenho autoridade, por mim mesmo. Ainda mais para ser um servo de Hashem, espiritualmente falando, né? Um ancião, um zaquém, mesmo um shamash, um shamashim. Os shamashim que foram abençoados, se tornaram shamashim, ou o pastor Jorge, não lembro quem, ou o Rabino Marcelo, alguém colocou a cabeça superior a eles, colocou a mão na cabeça deles. Não pode se auto-ordenar. Com Abraão não foi diferente. O Eterno estabeleceu, mas tinha que ter um sacerdote para colocar a mão na cabeça dele e ungí-lo. O rei Saul, o rei Davi, precisava o profeta, ungiu com óleo e colocou a mão e orou. Te abençoou como rei. Samuel, né? Samuel que ungiu o rei Saul. Então, vocês entendem? Precisa uma autoridade espiritual chegar ali, física, né? E pôr a mão na cabeça. Então, quem que ia fazer isso em Abraão? Moisés não existia. Melquisedeque fez isso. Quem teria autoridade sacerdotal para impor as mãos sobre Abraão, sendo que ainda não existia o sacerdócio levítico? Melquisedeque abençoa Avrão. Malqui, meu rei, Tzedek, justiça, Shalem, paz. Mas a palavra mesmo, porque Melquisedeque também diz ali, ele é rei de Shalem, ou rei de Jerusalém, né? O rei de Shalem, Jerusalém, trouxe pão e vinho, e ele servia a Hashem. Então, Melquisedeque, ele tinha também o atributo de rei, e rei não em qualquer lugar. Então Melquisedeque tinha um paralelo muito forte com o Messias. Um paralelo muito forte. Às vezes a gente faz meio pouco caso assim, Melquisedeque na Bíblia, mas quem sou eu, né? Uma espécie de um anjo, assim. Claro que não era o Messias. Não vou longe, né? Será que o Roche pensa que Melquisedeque era o Messias? Não, nada disso. Mas algo com tem comentários rabínicos assim falando do zelo assim que ele tinha, da perfeição dele, assim, coisa assim fantástica. O Talmud, né? Tem no Talmud. Olha, inclusive no livro, capítulo 10, parágrafo 27, do livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Quem não tem esse livro, eu indico. Esse livro, eu já em várias parashot, inclusive essa aqui de hoje, eu tiro conteúdos desse livro, um livrinho dessa grossura, assim.
Livro História dos Hebreus de Flávio Josefo. Eu indico, sugiro que os irmãos adquiram esse livro aí. Talvez alguns tenham. Quem não tem é muito bom, porque tem história, tem arqueologia, tem muita coisa de história assim, e usa nas parachutas. Então, está escrito assim, ó, nesse livro: ele era verdadeiramente justo, Malquitzedec, pois a sua virtude era tal que por consentimento unânime havia sido feito sacerdote do Deus Altíssimo. A sua virtude era tal. Claro, a gente não pode comparar, né, ninguém ao Messias. A perfeição do Messias, né? A gente não pode... Não existe termos de comparação, equiparação, não tem como. Mas devia ser... Pega aí um Hillel, Narmânides. Ficavam assim, né? Perto dele, né? Então era um homem de muita sabedoria. Conforme Midrash, ele fora ordenado por Hashem por 3 razões. Isso aqui eu acho que está nesses livros, né? Conforme Midrash, ele fora ordenado por Hashem por 3 razões. Nasceu circuncidado, era instruído nas leis do sumo sacerdócio, e a Torá lhe fora revelada, pois já existia, a Torá, ela já existia antes da fundação do mundo. Então, Yeshua e Malquitzedek são nomes que se referem, olha que interessante, isso é muito interessante, queridos. Não existe termo de paralelo, de comparação, não, era igual a Yeshua, não posso falar isso. Uma coisa é uma coisa. Yeshua é o filho do Deus Altíssimo. Não diz que Malquitzedek era o filho do Deus Altíssimo, o irmão do Messias, não diz isso. Tem que ficar bem claro essa questão aí. Mas olha, isso é real. Yeshua e Malquitzedek são nomes que se referem ao sacerdócio eterno. Sacerdócio eterno. Isso é muito profundo. Eu tenho que pegar midrashes e fazer um belo estudo sobre isso aí, né? Tem coisas deve ter coisas muito interessantes atrás desse comentário aí. O livro de Hebreus, capítulo 7:1, cita Malquitzedek, rei de Shalem, sacerdote do Deus Altíssimo. Página 34 da Torá cita no rodapé. Nessa paraxá encontramos Malquitzedek, rei de Shalem, feito sacerdote por nomeação divina. Presta atenção nisso aqui. O Eterno, o Messias, ele foi feito sacerdote por quem? Alguém chegou lá, o Arão, um sucessor de Arão, digamos, né? E colocou a mão na cabeça do Messias para... Não. Por quem que ele foi feito sacerdote? O Messias? Por Hashem? E Malquitzedek, rei de Shalem, feito sacerdote por nomeação divina. Isso é muito forte, queridos. Não são palavras minhas. Então, não foi uma pessoa que chegou e fez Malquitzedek, que chegou e abençoou um outro sacerdote. Foi Hashem. Então, existem algumas similaridades com o Messias, só que, claro, algumas similaridades. Só que Yeshua está nas estratosferas, altas estratosferas. É realmente muito interessante e requer bastante estudo. Eu vou correr atrás disso aí para fazer um chilúvio sobre vai começar aqui o chilúvio 11, vai até às 5 da tarde. Olhem que interessante essa do menor para o maior. Tem que dar uma aceleradinha agora aqui. Hebreus 7:7, não se discute que quem abençoa está em posição superior a quem recebe a bênção. Olha, esse slide é muito interessante para comprovar o nível autoritário, o nível de hierarquia, né?
quem está acima, quem está abaixo. Presta atenção. Então, esse verso explica que o inferior é abençoado pelo superior. Por isso Shem abençoou Avraham. E Avraham se prostrou, se humilhou perante Melquisedeque, né? Para receber a bênção e devolveu o dízimo. Devolveu, de tudo que ele tinha, ele devolveu a 10ª parte. Em Hebreus 7,4 explica a questão do dízimo, do menor. Então, quem tiver alguma dúvida aí sobre dízimo, não está lá, era praticado assim no tempo de Moisés, tudo, mas é bem anterior ao sacerdócio levítico o dízimo. É bem anterior. No tempo já de Melquisedeque. Por quê? Porque ele já conhecia a Torá. Ao citar, considerai, pois, como era grande, esse a quem Avrão, o patriarca, pagou ou devolveu o dízimo. Dízimo, a gente não pode falar pagar. A gente não paga o dízimo. Você paga uma conta de luz. Eu vou comprar lá uma compra de supermercado, você paga. Agora, dízimo, a gente devolve, porque ele não é nosso. Como é que você vai pagar algo que você não tem direito sobre aquilo? Então, é só um teste de fidelidade, assim como o Eterno nos dá tudo. O Eterno sempre está nos testando, então, Ele quer que você devolva, só isso. Uma parte que não é tua. Se você retém aquilo, está roubando. Não é teu? Como é que está? E a Torá é assim. O patriarca devolveu, tirando dos melhores despojos, já que ele era submisso a Melquisedeque. Mas Ló teve problemas porque seguia o rei de Sodoma e não a Melquisedeque. Ló já não tinha essa submissão a Melquisedeque. Ele acabou se envolvendo lá por causa da esposa, família e tal. Lembra que ele morou lá em Sodoma? E daí ele acabou sendo influenciado. Então a gente tem que tomar cuidado os lugares onde a gente anda e não se envolver na roda dos escarnecedores. Às vezes você vai querer morar num lugar, mas esse local é repleto é infestado de lobos, de porcos. Tem que tomar cuidado. Então, por que vieram as consequências para Ló, para a família dele? Porque ele pegou um atalho, pegou um caminho lá que não era para pegar. Hebreus 7,9. Pode-se até dizer que Levi, olha que interessante aqui, estamos falando de evolução de dízimo, tal, do menor para o maior. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, os sacerdotes levitas, né? Desde Moisés, depois lá no templo em Jerusalém, né? Os levitas, tudo, que recebe dízimo, devolveu o dízimo. Olha, eu achei muito interessante isso daqui para compartilhar com vocês. Pode-se até dizer que Levi, que recebe dízimos, devolveu o dízimo por meio de Avraham, porque ele ainda estava no corpo de Avraham, seu antepassado, na semente de Avraham, no sacerdócio levítico. Quando Melquisedeque se encontrou com ele. Isso é muito profundo. Quer dizer, não existia, né? Mas isso aqui é um comentário de muitos rabinos, né? Então esse verso revela que o sacerdócio levítico era inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Isso que nós temos que entender. Os sábios identificam-no como Shem. Só que vejam bem, eu tenho que passar essa informação para vocês. Só que eu já não penso mais assim. Eu já pensei que o próprio Shem era Melquisedeque. Eu já não... Eu não... Bem, quem sou eu para carimbar, né? Mas... Para mim agora, por causa do princípio de dias, né, e sem fim de existência, né?
e conquistando o sacerdócio eterno também. Então é uma coisa muito mais profunda aí. Eu vou cavocar, eu vou pesquisar sobre isso aí, tanto Shem quanto Melquitzedek, né, para a gente dar um estudo no Shilúvio, coisa assim. Então, Enoa era descendente de Shet, pois os descendentes de Shet seriam abençoados, já que Shet veio em lugar de Abel, o filho abençoado de Adão. Melquitzedek foi ungido por Hashem como sacerdote para todas as nações, diferente do sacerdócio levítico, que era um sacerdócio para Israel somente. Então, para quem não sabe, queridos, o sacerdote de Israel, ele não abrangia as nações, era específico, exclusivo para Israel. Quem pensava, não, mas mesmo naquela época ele alcançava as nações, de forma nenhuma. O sacerdócio levítico, ele foi feito, né, para Israel, para a nação sacerdotal. Então, como veio primeiro, é superior ao sacerdócio levítico. Então, isso está falando que no caso, Melquitzedek, o sacerdócio de Melquitzedek, tanto é que o Messias foi feito sacerdote segundo a mesma ordem de Melquitzedek, que é sacerdote para todas as nações. Aí sim, para todas as nações é o sacerdócio de Melquitzedek, não misturar com os levitas. Entenderam? Yeshua não podia ser sacerdote pela ordem de Arão, mas como que não? Pois ele era judeu? Mas Arão era da qual tribo? E Yeshua é levita? Então, não podia. O Eterno respeita essas coisas. Pois Yeshua é da tribo de Judá, mas ele é sacerdote eterno para todas as nações, segundo a ordem de Melquitzedek, rei da justiça. Hebreus 7:17. Melquitzedek, rei de justiça, rei de Shalem, ou seja, rei da paz. Entretanto, foi semelhante, não em tudo, claro, né? Havia uma semelhança, né? Ao filho de Hashem, porque permanece sacerdote para sempre. Isso é tremendo, fantástico. Está, mas Rocha, você inventou isso? Não, está em Hebreus 7, 2, 3. Isso simplesmente é tremendo, irmãos. Alguém fora Yeshua que é sacerdote para sempre. Entenderam? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Aqueles anjos que foram visitar quando ele estava se convalescendo da circuncisão, Abraham, que ele estava na tenda, chegaram os anjos, né? Vocês acham que era o Messias que foi visitar Abraham na tenda? Muito bem, Pedro. Eu também não acho que é o Messias. O Messias, ele veio num tempo certo, né? Tem coisas que fazem alusão ao Messias, né? Que nem a voz no jardim, no Éden. A voz, só que ele não estava em carne, mas a voz é o verbo. O verbo estava lá no jardim. Mas o Messias é o verbo que se fez carne e tabernaculou em nossos corações. Mas era o verbo, mas ele estava lá, o princípio estava lá, no Éden. Ele estava vendo tudo e estava o verbo. A voz de Hashem caminhava no Éden. Entenderam? É bem profunda essas coisas, são bem profundas. Permanece sacerdote perpetuamente. Estamos no final. Yeshua é sacerdote para sempre, comparável a Melquitzedek, uma ordem superior. Somente Yeshua se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Lá ele serve no lugar santo, isto é, olhem, para tirar qualquer sombra de dúvidas aqui, queridos. Somente Yeshua, não está falando Yeshua e Melquitzedek, porque top de linha, top, na mais alta,
a destra, imagine, a honra de estar à destra de Hashem, o Messias. Não diz que é Melquisedeque que está, então, o Messias à destra e Melquisedeque à esquerda. Não fala nem à esquerda, então é menos, bem menos, né? Já pararam para pensar nisso? Ele não está nem à esquerda. Então não precisa ser muito inteligente, que ele está bem. É uma sabedoria assim que eu me sentiria o pó esmagado da poeira. na frente de um cidadão desse. Lá embaixo da sandália, assim. Sabe aquele antiderrapante que vai embaixo do tapete? Eu estaria embaixo do antiderrapante. O negócio é... Não podemos nunca nos achar, irmãos. Olha aqui, ó. Somente se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Lá ele serve no lugar santo, isso é, na verdadeira tenda do encontro, não erigida por mãos humanas, mas por Adonai. Baruch Hashem. Nós não temos, podem passar ainda 100 anos, a gente não consegue entender o nível intelectual e espiritual do Messias. A gente não consegue, irmãos. A gente não consegue. Nós somos muito pequenos e muito limitados. Tendo do encontro, não erigida por mãos humanas, mas por Adonai. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer assim dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Agora, porém, a obra dada a Yeshua é muito superior a deles, assim como a aliança por ele mediada é melhor, porque esta aliança foi dada como Torá, com base em melhores promessas. A aliança, sim, no princípio, a aliança de Deus com... Portanto, Yeshua cumpre a missão de Abraão, como pai de muitas nações, pois todo gentil que crê em Yeshua é considerado filho de Hashem, filho de Abraão, e torna-se cordeiro das promessas, não mediante o sangue, mas mediante a fé. Então, não tem como desconectar, irmãos. Nós que estamos nessa visão, é super importante a gente estar bem ciente dessa questão aqui agora. A igreja, o movimento, a proposta de Hashem com a aliança dele, a gente estar aliançado com ele nas verdades da Torá, o plano de salvação através do Messias, todas essas coisas, não começa no livro de Atos. Atos é só uma consequência de todas essas coisas, uma consumação de todas essas coisas, digamos uma consumação da revelação da Torá do Sinai, que é muito semelhante a tudo que acontece ali, né? Os fenômenos, tal, mover do Espírito, etc. As línguas, né? de fogo. Mas todo esse processo que nós estamos envolvidos hoje começa com Abraão. Então, o Messias ele está diretamente conectado, porque Abraão é o princípio, é o fundador da nação sacerdotal, Abraão. E o Messias faz parte desse processo. O Messias é judeu. O nosso Messias amado é judeu. Então, está diretamente ligado. Então, quem é lavado pelas águas da palavra e passa pelas águas do batismo em Yeshua, né, em nome de Yeshua, automaticamente Abraão está nesse mover ali. Não é proibido, não tem como separar, não tem como separar. Tanto é que se você é judeu, você é herdeiro das promessas que Hashem deu a Abraão. Mas se você não é judeu, eu estou fora disso, Rushi. Não, você é co-herdeiro das promessas dadas a Abraão. Por que co-herdeiro? Porque os gentios são enxertados na oliveira. Alguns ramos foram quebrados para que os gentios fossem
enxertados. Maravilha de Hashem. Herdeiros e cordeiros, né? Muito bonito. Quando você vai entrando no Sode, assim, e Yeshua, a missão sacerdotal de Israel como reino de sacerdotes para o mundo é cumprida. Fechou o circuito, não tem mais o que fazer, você fechou o circuito, porque o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Hebreus 7, 21. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, como ministro do santuário do verdadeiro Mishkan, que Hashem erigiu, não o homem. Baruch Rabá, Beshem Adonai, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Irmãos, eu vou dar a bênção depois. Agora tem um cântico que fala de Abraham também. Como nós estamos começando, né, essa sequência de parashotes aí que fala da pessoa de Abraham, o fundador da nação de Israel. Grande será.
toda glória, todo louvor para Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nos viu em Yeshua, que padeceu, sofreu, morreu por nós, para nós estarmos aqui e para garantir a nossa salvação. Em nome de Yeshua. Amém.